Muito bem, olha só, se não foi uma flapress que escreveu Boa isso aqui, tarde. Lucas Pedrosa e Tartar. Vou ler do jeito que Vamos tá lá, escrito. galera. Normal. Eu vou ler do jeito que tá escrito. Notícias do Vene Mengão é Casagrande. E bora falar dele, do quebrador de tabu, o Mengão. Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Alcilene Brito preparou um VT sobre os tabus quebrados pelo treinador desde a chegada ao rubro-negro, principalmente tabus nesse ano. E na volta, a gente vai comentar, tem time estrangeiro de olho no Felipe Luiz. Será que ele vai embora, Venê? É o nosso Filipinho. O Flamengo está cada vez mais com a cara de Felipe Luiz. O técnico vem alcançando marcas e desempenhando um ótimo trabalho, e já tem até chamado a atenção fora do Brasil. Mas a prioridade do treinador é continuar no rubro-negro e fazer história na equipe. Tem que fazer história Ele aqui já primeiro, tem conseguido mostrar o sucesso em campo. Com a vitória sobre o Juventude, o Flamengo chegou Flamengo a 4 tá bem. triunfos em território gaúcho esse ano. É a primeira vez na história que o time vence todos os seus compromissos no Rio Grande do Sul em uma única temporada. Além de ter quebrado um tabu de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Em 2025, também deu fim a um jejum de quase 29 anos que não vencia o Bragantino em São Paulo. Também aplicou a maior goleada histórica no Brasileirão no formato de pontos corridos em cima do Vitória no Maracanã. Números que impressionam. São 9 jogos de invencibilidade. A equipe ainda tem o melhor ataque da competição até aqui. E a defesa menos vazada com apenas 10 sofridos. É líder do Brasileirão e agora a missão é pela Libertadores. E com 47 gols... Porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida, existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa, então estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. A temporada de 2025 com Felipe Luiz tem provado que está dando certo para o técnico. E se continuar assim, a tendência é que o treinador alcance mais marcas expressivas. Antes de falar com o Venê, ô Pedrosa, aí tem o Diniz, quebrador de tabu, ninguém fala nada. O cara ganhou de 6-0 do Santos e só ganha quando faz mais de 3 gols. Exato. Olha que coisa difícil. Pô, ninguém fala nada. No dia seguinte teve pescaria e tudo aqui. Como ninguém fala nada? Que isso, cara? A gente tem que quebrar a flapress nesse programa. Não é? É uma Lucas? batalha. É uma batalha muito grande. Diária, Tartar. Diária. Uma luta, árdua. né? Uma pena que o Real Madrid não veio buscar o Felipe Luiz. Mas isso é no mundo, né? É Só aqui, mesmo? Ai, ai. É. no mundo. É mesmo. É no mundo, tá? No mundo. Isso mostra a grandeza, então. Não é à toa que eles estão querendo ter a ONU agora, né? Então, Reconheça. negócio de voto, é isso aí. Falar nisso, o Felipe Luiz falou sobre a proposta recebida pelo Fenerbahçe da Turquia, mas ele já não aceitou. E ele contou por que ele não aceitou. Cadê? Bom, primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Aqui o cara pode ganhar tudo. Agora, é bom Lá lembrar, pode ir pra ser mais um. ele é um cara dessa nova Não ganhar geração nada, super melhor ficar por aqui. né? Um cara super disciplinado. Ser campeão Nós brasileiro, já trouxemos, você já trouxe a Libertadores. informação que ele sentava ainda quando jogador para conversar com outros treinadores. Você vê que ele é um cara muito estudioso, mas é um cara que está começando a carreira dele, né? Ele é jovem e a carreira dele começa como profissional no Flamengo, né, Vene Casagrande? Inclusive, ele está muito próximo de completar 1 ano à frente do comando do Flamengo no time profissional, porque ele assumiu em setembro do ano passado. E ele continua fazendo isso que você acabou de mencionar, de conversar com treinadores. Aí, ano de profissional. Vai fazer 1 ano de profissional. O cara vai deixar o certo pelo duvidoso. No Flamengo, o Flamengo é gigante aqui no Brasil. No Flamengo ele pode ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores ainda esse ano. Caramba, ele vai lá pro Fenerbahçe, lá pra Turquia, talvez para não ganhar nada. Entendeu? Aí sair de lá se não ganhar nada
ir para um clube pior, porque não foi bem. Aqui ele pode se tornar gigante se ele ganhar o título brasileiro, um título da Libertadores. Ele já tem uma Copa do Brasil, né? Vamos lá. Vamos continuar. Dessa vez ele não senta à mesa, ele entra em contato, fica numa call com treinadores estrangeiros conversando sobre futebol. É um cara que é super curioso para poder evoluir e aprender cada vez mais. Inclusive, ele tem requisitos para quebrar um paradigma de técnico brasileiro na Europa. A gente tem poucos treinadores que assumiram aí grandes clubes na Europa. Por exemplo, Filipão assumiu o Chelsea num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, Real Madrid. Eu confesso que eu não consigo lembrar de outros nomes aqui. O Tite não. O Tite ficou esperando, esperando e nada apareceu para ele. Então, o Felipe Luiz, ele tem requisitos para isso. Por que ele tem requisitos? Primeiro, ele fala várias línguas. Isso é extremamente importante. Inclusive, acho que, fazendo uma comparação com o Abel Ferreira, que é um cara que tem um sucesso absurdo no futebol brasileiro, o Felipe Luiz, na minha concepção, ele vai chegar um time europeu grande, de primeira prateleira, primeiro que o Abel Ferreira. Isso se o Abel Ferreira chegar por conta da língua. Porque o Abel Ferreira, ele não domina uma outra língua. Ele enrola, entre aspas, o espanhol. Isso conta demais. Mas parece que ele estava estudando inglês também. Pensando ele nisso. Até falou na coletiva, na Copa do Mundo, em inglês. Mas é totalmente diferente. Ele está aprendendo. O Felipe Luiz, ele já domina. Tanto é que nas entrevistas coletivas ele responde em várias línguas. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Outro ponto que pesa a favor, a história que ele tem lá na Europa. Ele é um cara que todo mundo conhece. Embora ele seja brasileiro, mas assim, ele foi transformado num jogador europeu, ele tem pensamento de jogador europeu. Então eu acho que assim, com o passar do tempo, ele vai conseguir chegar lá. E eu acho que, eu quero que ele fique no Flamengo, mas pensando, analisando todo o cenário, ele tomou a decisão extremamente correta nesse momento. O que o Fenerbahçe iria oferecer para ele que o Flamengo não pode oferecer para ele agora? Vamos lá, brigar por títulos? Eu acho que o Flamengo oferece muito mais. Sim. Um bom salário? O Flamengo oferece. Estrutura? O Flamengo oferece. Tudo isso, qualidade o Flamengo, qualidade de vida. Mas também envolve isso, a vida pessoal. Tanto é que ele falou ali que ele tem um planejamento para a carreira dele. O planejamento é voltar para a Europa. A esposa dele é espanhola, por exemplo. Lembro na ocasião, quando o Flamengo o escolheu para assumir a vaga do Tite, uma pessoa da época da diretoria falou: Vene, é questão de tempo, Felipe Luiz ele vai voltar para a Europa. Ele tem isso como planejamento para a vida dele. Agora, quem tem que saber qual é a hora certa é ele próprio. Se ele assumisse essa proposta, quem sou eu para criticar? Mas analisando todo o cenário, acho que ele tomou uma decisão extremamente correta. Porque assim, ele tem potencial para superar a história do Jorge Jesus no Flamengo. Supondo que ele vença Libertadores e Brasileiro esse ano, o que não é nenhum absurdo. Inclusive, na minha concepção, o Flamengo é favorito nas duas competições. E aí ele renova o contrato dele, fica mais um ano, conquista mais títulos. Para mim, ele superou o Jorge Jesus. E aí ele pode ir para a Europa e almejar algo maior para ele. E também, quem sabe muito das coisas é Papai do Céu, hein, Tartar? E aí a gente olha, o Pedrosa, a história do Felipe Luiz e tem muito da competência, do talento, que ele é muito talentoso, né? E tem muito também das coisas acontecerem na hora certa, Pedrosa. Sim. Porque ele é um treinador jovem, que não tinha nenhuma experiência num time profissional, não tinha. Ele trabalhou na base e ganhou o Mundial pela competência dele. Mas ele já chega no Flamengo, no momento em que o Flamengo brigava por um título. Ele ganha esse título, muito da competência dele. Por aqui que ele ganha no jogo da prancheta, na expulsão do Flamengo e tudo mais. E depois ele imprime uma temporada num time do tamanho do Flamengo, que briga por títulos, mas é um time em que ele conhece todo mundo, que ele conhece a base, que ele conhece os problemas, as soluções, a cultura do local, a cultura dos jogadores e muitos jogadores que até jogaram com ele em algum momento na história do Flamengo. Verdade. Então acho que tem a competência dele, mas por ele ser um novato, que ele é um novato, tem também a sorte dele estar trabalhando em casa, Lucas Pedrosa. Com certeza. Ontem eu vi até essa comparação, o Ancelotinho com o Felipe Luiz. São contextos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por quê? O Felipe Luiz ele já era um treinador que era muito respeitado quando era atleta, digamos assim. Os jogadores, quando falavam sobre ele, já falavam, cara, o Felipe vai ser treinador com certeza. O Felipe é um cara que ele vai ter uma longevidade
tranquilidade, digamos assim, no pós-carreira, porque ele é um cara que entende muito de futebol. Muitas vezes ele orienta até os próprios atletas dentro do campo. Então eu acho que todo esse contexto de ter sido campeão, de ter sido ídolo do Flamengo, de ter começado no 17, passado pelo 20, de ter chegado ao profissional com todo o respeito que ele já tinha acumulado, ajudou o Felipe, que é um estudioso da bola, a dar certo no Flamengo. Porque pra mim, cara, assim, pro torcedor rubro-negro, pro Flamengo, seria muito interessante se o Felipe Luiz conseguisse fazer uma dinastia, que é como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ficar 5 anos aqui e ganhar tudo que tivesse que ganhar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para colocar o Flamengo como essa potência na América do Sul. Agora, sobre voltar para a Europa, só para dar um exemplo, ele ia substituir o José Mourinho lá no Fenerbahçe, é o cara que estava lá e a gente está falando aqui de um dos maiores técnicos da história. O futebol turco, principalmente nessa temporada, ele está novamente com um projeto de governo. O que o governo faz? Ele investe nesses 3 times, principalmente, o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş, traz grandes craques, traz grandes nomes, para quê? Para dar uma maciada até mesmo politicamente no povo. É um projeto de governo. Como, por exemplo, acontece na Arábia, que o governo investe no time, nem sempre esse dinheiro é do Fenerbahçe, do Galatasaray ou no Beşiktaş. Então até falava-se que o Felipe Luiz estava praticamente com uma carta branca para pedir o que ele quisesse, que eles estavam oferecendo até mais do que a multa. E isso é uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o futebol turco não é a primeira prateleira na Europa. Nem perto disso, passou por crise, mas nesse ano está fazendo grandes investimentos. Então o Felipe Luiz seria mais um. Mas eu acho que para a carreira dele o melhor é continuar no Flamengo. Hoje o Flamengo dá mais condições e visibilidade para o Felipe Luiz do que o Fenerbahçe, com certeza. Por exemplo, eu acho que ele pode seguir os passos que o Kompany está seguindo. O Kompany hoje é treinador do Bayern, que inclusive venceu o Flamengo. Por exemplo, ele começou num time lá da Bélgica, país dele, passou por boas temporadas, foi para um time inglês, que é o Burnley, ficou lá 2 temporadas, se destacou e hoje está num clube da primeira prateleira da Europa. Eu acho que o Felipe Luiz ele pode seguir esses passos. Ele vai ter sucesso aqui no Flamengo, já está tendo, na minha concepção, independentemente se ganhar ou não os títulos dessa temporada. Para mim, ele já está mostrando que vai ser um grande treinador no futuro e aí ele pode assumir depois uma outra equipe no futebol inglês. Enfim, quem sou eu para administrar o futuro do Felipe Luiz? Eu só acho que nesse momento, se ele tomasse essa decisão de ir para o futebol turco, eu acho que seria totalmente errado. Eu acho que seria um tiro no pé. Como o Pedrosa mencionou, ele teria uma carta branca. Mas enfim, é futebol turco. Com todo respeito ao futebol turco, eu acho que hoje o futebol brasileiro dá muito mais visibilidade do que o futebol turco. O Fenerbahçe não está nem na Champions nessa temporada. Então, nem para jogar essa grande competição teria sentido ele ir. E ele faz o caminho de treinador que um jovem de base faria. Ele começa no sub-17 do Flamengo, vai pro 20, eu tô falando como treinador, e depois vai pro profissional. Quando você pega aquele menino de base, tá bem talentoso, e ele vai subindo na forma natural, sem pressa, e aí ele chega no profissional cheio de segurança, né? Isso faz toda a diferença, tipo né? O Tartar, eu lembro dele. Lembra do Tartar? Um tal de Tartar de xerém? Eu lembro dele, cara. O Felipe Luiz sabe muito bem o que está fazendo, né? Ele já faz isso de forma espetacular. Teve a humildade, né? Ele poderia começar no profissional, mas ele teve a humildade de falar, não é aqui o meu lugar. Primeiro eu preciso passar pelas categorias de base para poder entender tudo, o respeito que ele tem, como ele conduz. Então, assim, eu não tenho dúvidas do que o Felipe Luiz já é e mais vai se tornar ainda maior na sua carreira como técnico, por tudo, pelo estudo, por todas as valências que ele tem, como bem mencionou aqui o VD Casagrande, a questão das línguas, a vida inteira, a carreira que ele teve em questão de Europa, e eu arrisco dizer que um dia a gente ainda pode ver o Felipe Luiz sendo treinador da seleção brasileira. E Fernandinho, para ser justo, o Felipe Luiz ele tem uma pessoa ao lado dele que é extremamente importante, que é o auxiliar dele, Ivan Palanco. Todo mundo dentro do Flamengo fala, esse cara sabe muito, ele é o contraponto do Felipe Luiz. E quando a gente fala contraponto, não é no sentido negativo, não. É pelo contrário, ele ensina demais ao Felipe Luiz. É um cara que tem uma leitura de jogo, de tática, de futebol, também tem, enfim, conhecimento com outros treinadores, e isso favorece demais. É algo que a gente sempre fala aqui, não importa só o treinador entender de futebol, ele precisa ter pessoas ao lado dele que também podem agregar. E, de fato, o Ivan Palanco vem agregando demais ao Felipe Luiz. Já vou tirar a paz do Pedrosa. E Flamengo e Vasco domingo, hein? Aí vai perdendo o gol. Tá tranquilo. Ah, ele falou que tá tranquilo, Tartar. Flamengo e Mas Vasco. antes, olha aqui, vem aqui. E olha só, os ingressos para o clássico Flamengo e Vasco do domingo já estão à venda. Domingo, Mais de 50 mil bilhetes já foram vendidos até ontem.
casa cheia e os times em situações opostas no Brasileirão. Tem que ficar lembrando isso, Pedrosa. Não tem necessidade Tu viu nenhuma. ali? Tu viu? Eu até ia parar de ler. Eu falei, eu vou dar uma chance pro pessoal que escreveu. Aí vem, o Vasco, não sei o que lá, brigando pra não cair. O Flamengo, não sei o que lá, de liderança. O Vasco na semifinal da Copa do Brasil, ninguém fala. Ninguém fala, eu vou falar. E o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Isso aí. Eliminou o poderoso Botafogo. Perfeito. Errei? Pra sua tristeza. Acertou novamente. Apostinha. Olha! Galinho? Te dou A segurança um do gol de diferença. flamenguista. Do lado dele. Fica Cheio de de amizade gracinha. com ele pra você ver. Com ele ali também, que é igual, tá? Nada. Tomar cuidado, toma né? cuidado, tá? Fecha Quer me comigo dar um aqui. gol de Tô de olho diferença? aqui nele. Fecha comigo. Precisa me dar um gol não, empate é meu. Tá bom? Empate é seu? É. Se empatar, ele ganha. Se empatar, você vem de peruca na segunda-feira. Pode ser. Tá bem? Pô, o que é uma peruca? Nada, pô. Depende. Foi assim que tudo começou nesse Depende. programa. Meu medo era dinheiro. Aí eu não tenho, entendeu? Ai, tá. O homem dá tchau assim, no ponto de ônibus. Demais. Complicado, irmão. Ele bota prego na Havaiana. Mas a conta, ó, a conta tá cheia. Ô, deixa o meu cavalo andar. Vamos falar do Vasco. Ele chegou aqui, igual o pessoal do Galo, assim, ó. Ele chegou aqui. Aí tá sem receber salário? Não, tô sem mesmo. Ele falou, né? Mas eu tô sem. porque aqui no Sistema Brasileiro de Televisão é tudo bonitinho. Certinho. Cai certinho, Já bonitinho. primeiro tá lá. Tá lá. Pois já dá pra contar. O bicho é certo. Certo. Como diria o Manguinha, o bicho é certo. Ô, Pedrosa, peruca, então? Peruca. Você já tá com os baralhos. É, porque assim, eu não tenho muita coisa pra perder, né? Eu não tenho muita coisa pra perder. Essa que é a grande verdade. Mas, vamos ver, cara. Assim, eu costumo dizer o seguinte. Assim como eu acho até que esse time do Vasco é o melhor dos últimos 5, 6 anos, esse também é o melhor Flamengo dos últimos 5, 6 anos. Aí lascou. Então o negócio fica complicado de qualquer forma. Mas, no primeiro turno, vale lembrar, o Vasco empatou em 0x0 com o Flamengo, fazendo um jogo competitivo. O Léo Jardim foi o melhor em campo? Foi. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco teve até algumas oportunidades naquela partida. verdade. Então, se você olhar hoje pro Vasco, que tem também a opção no banco de reservas, pô, você forma uma dupla de zaga Não dá com pra Carlos brincar, Costa e não. Robert Renan, já é completamente diferente de você ter o Hugo Moura improvisado. Você tem lá na posição de volante um Barros que está jogando muito bem. Um Coutinho, que depois da Copa do Mundo, cara, é um jogador que simplesmente está entre os melhores meias do país. Hoje eu não vejo, além do Arrascaeta e do Matheus Pereira, algum meia jogando mais bola que o Coutinho no Brasil. Então é um jogador que pode ser diferente também. Verratti está em uma fase? Está em uma fase, mas já fez gol no Flamengo, gosta de clássico. Ryan também é muito bom. Nuno nem se fala, uma das melhores contratações do país. Então assim, é um Vasco que está numa posição muito ruim na tabela, que tem um Fernando Diniz que não consegue vencer por placares magros e tudo mais, mas tecnicamente tem de onde tirar. O Flamengo é amplamente favorito, é muito mais time, é melhor treinado, tem mais jogadores. Mas como é que é a frase do Renato Paiva? O cemitério de favoritos está cheio de... É o O quê? cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então Tá é nisso que a gente tem que se apegar. E só. Eu morri na semana passada, Tatá. Jais Botafogo, Copa do Brasil. Tá lá meu nome. Muito bem. Agora, aquele 4x4 foi em 2019, né? É o outro patamar. Verdade. Nasceu Sim. nesse jogo, né? Foi após esse jogo que o Bruno Henrique deu aquela famosa entrevista. Qual foi o placar? 4x4. Tu vai pegar o empate mesmo? Gol do Ribamar, não foi isso? Ribamar Eu lembro do Ribamar. Você vai dar um empate pra ele? Ah, eu dou. Não tem mais nada a perder, pô. Cuidado, a liderança. Não, e assim... Pode ser a liderança, né? E eu concordo com você. Eu acho que o favoritismo é no lado do Flamengo. O Flamengo tem um time melhor. Gente, contra o Juventude eram 5 desfalques extremamente importantes. Aí no segundo tempo entra Everton Cebolinha, no segundo tempo entra só o Alacian, só jogador, entra Carrascal, que custou 12 milhões de euros. Então assim, o Felipe Luiz é um baita treinador, ele tem uma Ferrari na mão dele, está sabendo dirigir a Ferrari. Mas não adianta, futebol é bola na rede. O primeiro turno, o jogo do primeiro turno, eu acho que exemplifica muito bem isso tudo. O Flamengo foi muito melhor, teve as melhores oportunidades, não botou a bola na rede. No fim das contas, o que deu? Empate. Se tivesse aposta, eu estaria aqui usando a peruca na ocasião. Como esse ano eu acho que o Flamengo vai vencer, eu pego a aposta. Eu pego. Então tá bom. Tá fechado. Eu gosto assim, Tatá. Ô, Tatá, e é por isso que o futebol me encanta. Eu acho que já foi um momento em que o
o clássico regional zerava tudo, né? Já teve esse momento que a camisa, ela andava sozinha no campo, né? Hoje isso é um pouco menos, né? A gente sabe que as prateleiras vão mudando, o abismo técnico às vezes vai deixando algumas coisas mais notórias. Mas mesmo assim, com uma diferença de hoje o time do Flamengo, a diferença do time do Vasco, que eu tô falando tecnicamente, obviamente não a instituição joga o salzinho, e aí chega na hora, Tartar, o negócio, o bicho pega, né? Não tem jeito, né? É um clássico, né? Um clássico regional poderoso dos milhões. Um clássico aí que é dos milhões, para tudo, né? O Rio de Janeiro para, todo mundo quer assistir essa partida. O Flamengo, sem sombra de dúvidas, é o grande favorito pelo time que tem, o elenco que tem, as contratações que acabou tendo aí nesse meado de ano. Mas é um clássico. E clássico, cara, ninguém sabe. Clássico é clássico e vice-versa. Exatamente. O futebol, eu acho que é um dos poucos esportes que realmente tem essa capacidade. Às vezes de um time que não é tão bom quanto o outro, tecnicamente falando, e numa bola decide. Uma bola parada decide. Né? Como ele disse, tem jogadores para isso. Felipe Coutinho, então... Só uma informação, Tartar. Os 2 últimos jogos do Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 2 empates. 1-1 no ano passado, lembra? Com o gol do Felipe Coutinho. Empatando a partida e que, naquele momento, não é nem sacanagem, tira o Flamengo da briga do Brasileirão. O Flamengo tinha ainda a oportunidade de brigar pelo Brasileirão. Aquele empate deixou o Flamengo fora da briga pelo Brasileirão. Eu acho que a vontade de jogar... Por exemplo, a gente tem aqui um ex-jogador, ele vai confirmar isso aqui, mas penso eu que a vontade dos jogadores também muda nesse momento. É um clássico. Contra o Flamengo, você não quer perder de jeito nenhum. Pelo contrário, você quer dar a vida em campo, mostrar o seu potencial, chamar a atenção do torcedor, enfim. Eu acho que é totalmente diferente, a pegada é diferente. É por isso que eu falo, é óbvio que o Flamengo é favorito. Verdade. Mas não tem como eu chegar aqui na frente da câmera e cravar. O Flamengo vai ganhar, com certeza, o futebol. Inclusive, no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro te permite isso. O primeiro colocado perder pontos para um time que está lá embaixo. Qual outro campeonato te permite isso? Porque a gente não sabe, por exemplo, o Flamengo enfrentou o Juventude. Ninguém garantia que o Flamengo fosse ganhar do Juventude. E não é só o campeonato, é o campeonato brasileiro. Exatamente, é isso. É o campeonato brasileiro. Brasileiro, é isso. O campeonato brasileiro, né? E o volante Jair... Bora, galera, ficamos aí com as notícias aí do Flamengo de hoje. Vini Casagrande aí, o Pedrosa, Fernanda Maia, o Tartar. Olha, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Dando os créditos aí, ó, SBT Esporte Rio, no SBT. Se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, ajuda a gente aí a crescer, continuar esse trabalho, crescer o nosso canal, tá? Deixa aqui o seu comentário, o que você achou do programa de hoje, qual é a sua opinião sobre esse clássico. Lembrando que na quinta-feira tem jogo, Libertadores, Flamengo e Estudiantes, hein? Vamos que vamos, hein? Libertadores é o primeiro jogo, lembrando que é aqui no Maracanã, segundo jogo lá na Argentina, beleza? Ó, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, tchau, tchau!